E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então à nossa 20ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos falar a respeito do ciclo Brayton, só que agora com um resfriamento intermediário e o reaquecimento. Vamos dar início então à nossa aula de número 20. Bom, a respeito do ciclo Brayton com resfriamento intermediário, reaquecimento e regeneração, a gente sabe que a eficiência do ciclo ela pode ser aumentada quando a gente diminui o trabalho no compressor e ou quando a gente aumenta o trabalho na turbina. O trabalho necessário para comprimir um gás entre duas pressões especificadas, ele pode ser diminuído se a gente executar um processo de compressão em múltiplos estágios e fazer também um resfriamento que a gente chama aí de resfriamento intermediário. Vamos entender como é que funciona isto. Nós temos aqui o diagrama de pressão e volume específico, aonde a gente parte do ponto 1 a uma pressão inicial 1, né, pressão de entrada no compressor, e se nós executarmos aí um processo politrópico, ou seja, seguindo aqui o caminho que vai até o C, até o ponto C, eu estou fazendo aí o processo de compressão e o meu trabalho total de compressão é dada por toda esta área, né? Toda esta área do diagrama, para determinar qual é o trabalho executado durante a compressão do fluido. Se nós seguirmos num processo aí de compressão isotérmico, ou seja, durante o estágio da compressão eu mantenho uma temperatura constante, aonde o normal durante a compressão é aumentar a temperatura, por isso que a gente segue aqui num processo politrópico, aonde vai aumentar a temperatura, eu sigo pelo caminho B, ou seja, o meu trabalho de compressão é dada por esta área, que é uma área inferior à do processo politrópico. Então, eu tenho, no final das contas, um menor consumo de energia, mantendo uma temperatura isotérmica, né? Mantendo aí um controle de temperatura. Uma vez que o aumento da temperatura ele está diretamente relacionado ao aumento do volume. E como a gente quer fazer um processo de compressão, é ideal que a gente mantenha uma temperatura sempre constante para ter uma maior compressão do fluido. Agora, se a gente fazer o que é proposto, que é fazer um múltiplo estágio com resfriamento intermediário, a gente parte de uma pressão inicial, para aqui no ponto A e faz um resfriamento. Segue aqui com um resfriamento intermediário até o ponto B e passamos por um segundo estágio de compressão até o ponto D. Neste caso, o que a gente ganha? A gente ganha esta área aqui, ó. A gente passa a não somar esta área, sendo então a área dada por esta região e, consequentemente, a gente vai ter aí um menor consumo no compressor, melhorando então principalmente aquela razão de consumo de trabalho dada pelo trabalho do compressor e o trabalho da turbina. E à medida que o número de estágios aumenta, aqui eu estou dando o exemplo de apenas um estágio, à medida que eu aumento a quantidade de estágios, eu estou aproximando uma condição isotérmica, ou seja, eu estou diminuindo mais ainda o meu trabalho de compressão, chegando até um valor muito próximo do que seria para um processo isotérmico. Esta figura ela mostra exatamente um dispositivo, um compressor, tendo aí um resfriamento intermediário. Ele é um compressor aqui de 2 estágios, aonde a gente tem aqui o primeiro estágio, que é um dispositivo pistão-cilindro, aonde ocorre a primeira compressão,
O fluido comprimido, ele passa por esta seção, onde se tem aí um resfriamento intermediário, e segue aqui no segundo dispositivo pistão cilindro para fazer o segundo estágio aí de compressão. Então, o objetivo é justamente isso, eu ter um menor consumo no compressor. A mesma lógica a gente pode ter aí para o reaquecimento na turbina, ou seja, esse reaquecimento ele acontece quando eu coloco a turbina operando em múltiplos estágios. Então, da mesma forma, né, o trabalho realizado por uma turbina que vai operar aí em 2 níveis de pressão, ele pode ser aumentado pela expansão do gás em estágios e depois pelo seu reaquecimento. Ou seja, ele é o inverso da compressão. Na compressão a gente queria era comprimir em múltiplos estágios. Agora aqui na turbina a gente quer expandir o fluido em múltiplos estágios, tendo aí um reaquecimento, né? Vai ter aí uma etapa onde a gente precisa novamente adicionar energia durante a passagem de um estágio ao outro. Isso vai ficar mais claro aí na figura seguinte aí que nós vamos mostrar na sequência. E à medida, novamente, que o número de estágios ele aumenta aí na turbina, o processo de expansão ele vai se aproximando muito de um processo isotérmico. Em resumo, então, o que a gente tem? Né? O trabalho de compressão ou expansão em regime permanente, ele vai ser proporcional ao volume específico do fluido. Portanto, o volume específico ele deve ser o mais baixo possível durante um processo de compressão, para eu diminuir, então, o trabalho no compressor. E lá na turbina, o volume específico ele deve ser o mais alto possível durante o processo de expansão, para agora eu ter um máximo de trabalho lá na turbina. O ciclo Brayton, então, agora completo, né, com resfriamento, como é mostrado aqui nesta imagem, com reaquecimento, como é mostrado aqui, e a regeneração, ele se torna aí um dispositivo completo. O diagrama TS deste fluxograma é apresentado aqui, neste gráfico. E o que surge, então? Aqui surge no compressor 2 estágios, aonde a gente tem aqui a entrada do meu fluido de trabalho, o primeiro estágio de compressão até o ponto 2, que a gente pode estar analisando aqui pelo gráfico, do ponto 1 ao ponto 2, onde ocorre uma compressão isentrópica. Do ponto 2 ao ponto 3 é o resfriamento intermediário a pressão constante. Então, esta linha aqui, 2 e 3, é a mesma linha de pressão. O ideal que nós vamos ver aí é chegar na saída aqui do resfriamento intermediário a temperatura 3 se igualando à temperatura inicial de entrada, a temperatura 1. E aqui no compressor 2 nós temos o segundo estágio de compressão, né, do ponto 3 ao ponto 4, ocorrendo aí de forma isentrópica. E a gente pode ter múltiplos estágios. Aqui está mostrado apenas para 2 estágios no compressor. Seguindo, analisando apenas da turbina 1, a gente tem a entrada de fluido no ponto 6 e o primeiro estágio de expansão na turbina, até um ponto de pressão 7. Nesta etapa, a gente precisa fazer um reaquecimento para se voltar ao mesmo patamar de temperatura. O patamar de pressão não vai ser o mesmo, porque ocorreu aqui uma expansão, já ocorreu um esgotamento de energia, aonde se reduz a pressão. Então, nós temos aqui uma pressão intermediária, que são iguais a pressão 7 e pressão 8, porém, o ideal é atingir o mesmo patamar de temperatura do fluido na entrada no primeiro estágio da turbina.
E aí nós fizemos o segundo estágio de expansão na turbina 2, aonde nós temos a saída aqui do fluido, indo então para um regenerador. Este regenerador, ele faz uma troca térmica e aquece o fluido que está saindo do segundo estágio do compressor. Se o regenerador ele é ideal, a nossa temperatura 5 vai ser a mesma da temperatura da entrada da saída da turbina, da turbina aqui do primeiro estágio e da saída da turbina do segundo estágio, que são as temperaturas dos gases de exaustão. Analisando mais a fundo o gráfico, nós temos o quê? Uma economia de energia dada pelo regenerador, aonde o calor adicionado vai do ponto 6 ao ponto 5 e do ponto 8 ao ponto 7. Contrário, se nós não tivéssemos esse regenerador, iria do ponto 6 ao ponto 4 e do ponto 8 ao ponto 7. E aqui mostra também uma parcela de economia, aonde a quantidade de calor que sai é apenas dada pelo ponto 1 ao ponto 10, aonde, se no caso não tivéssemos o regenerador, o que saía, né, o que se perdia de calor aqui era do ponto 9 ao ponto 1. Vamos fazer uma análise, então, do cálculo do balanço para o resfriamento intermediário. Então, quando a gente utiliza a compressão de vários estágios, o resfriamento do fluido de trabalho entre as fases ele vai reduzir a quantidade de trabalho necessário do compressor, porque a gente viu que vai reduzir o volume específico do fluido. No caso de nós considerarmos aí a compressão adiabática, né, ou em outras palavras, isentrópica, que é a compressão do ponto 1 e 2 e do ponto 4 e 3, o trabalho do compressor ele é dado então pela integral da variação do volume com dP, com variação de pressão, do ponto 1 ao ponto 4. Aonde a gente vai separar, né? A gente vai fazer a integração do ponto 1 ao ponto 2, volume vezes dP, mais do ponto 3 ao ponto 2, mais do ponto 4 ao ponto 3. Só o que nós temos aqui do ponto 2 e 3? Nós não temos variação de pressão. Então, esta integração é zero. A nossa integração, então, é dada apenas pelo ponto 1 e 2 e pelo ponto 4 e 3. Uma vez que a gente considera uma compressão isentrópica, a gente tem a relação de equação de estado dada por PV na K, onde o K geralmente tabelado, né, e constante ele é 1,4. Fazendo a integração então de PV na K, tanto para esta integral quanto para esta outra, a gente fica então com este trabalho de compressão dado por K sobre K na menos 1, pressão 2, volume específico 2, menos pressão 1, volume específico 1, K sobre K na menos 1, pressão 4, volume específico 4, menos pressão 3, volume específico 3. A gente pode melhorar essa expressão tornando aí as relações de PV por RT, uma vez que a gente considera a gás ideal. Substituindo então PV por RT, nós temos esta nova expressão. E para surgir relações aí de pressão, a gente pode usar aquelas relações isentrópicas, ou seja, a gente vai substituir os termos de temperatura por pressão, colocando em evidência aqui no primeiro termo a temperatura 1 e aqui no segundo termo colocando a temperatura 3. E aí a gente fica com uma relação isentrópica T2 sobre T1, que é igual a P2 sobre P1, K na menos 1 sobre K. E T4 sobre T3 é igual a P4 sobre P3, K na menos 1 sobre K.
Mas vamos melhorar ainda mais essa expressão. K sobre K na menos 1 vezes R, ela é igual ao CP. Lembrando lá daquela aula onde a gente deduziu que CP menos CV igual a R. Então, podemos substituir aquele KR sobre K na menos 1 por CP. Ficamos, então, agora com esta nova expressão. Para a compressão de duas fases, a gente vai supor, então, que o resfriamento intermediário acontece a uma pressão constante. E os gases, eles são refrigerados na temperatura de entrada do compressor, como é dado aqui, né? Ele é resfriado até a temperatura de entrada do compressor. E a pressão aqui do resfriamento ela é constante. Desta forma, P3 é igual a pressão 2 e T3 é igual a temperatura 1. Substituindo então estes termos, né, P3 por P2 e T3 por T1, a gente fica então com esta nova expressão, né, onde a gente substitui essas considerações aqui que são constantes. O que a gente faz agora com esta expressão? A gente precisa encontrar, no final das contas, uma pressão intermediária. É uma pressão que a gente não conhece. A gente quer idealizar qual é a pressão que vai dar o mínimo de trabalho no compressor. Para isso, a gente deve fazer a derivação desse trabalho no compressor com relação, então, a essa pressão 2 que a gente quer determinar, igualando isto a zero para encontrar, então, qual é esta pressão aí, esta relação de pressão desconhecida. Fazendo, então, a derivação desta expressão com relação à pressão 2 igualando a zero, chegamos na relação onde a pressão 2 desconhecida, ela é dada pela raiz da pressão 1, que é a pressão de entrada no compressor, e a pressão 4, que é a pressão de saída no segundo estágio de compressão, tá? Como é mostrado aqui, né? Ou como é mostrado neste fluxograma. E o que nós estamos querendo descobrir é justamente essa pressão 2, que é igual à pressão 3. E ela pode ser descoberta tendo-se esta relação, então. Ou seja, de uma outra forma, né, de análise, a razão de pressão entre os dois compressores, elas devem ser iguais. Por que elas devem ser iguais? Se a gente elevar ao quadrado, né, essa relação aqui, ó, nós temos que a razão da pressão 2 sobre pressão 1 é igual à razão da pressão 4 sobre pressão 2, que vai ser igual à razão da pressão 4 sobre pressão 3, uma vez que P3 igual a P2. Ou seja, estas razões aqui de pressão, elas têm que ser iguais. Voltando aqui. Então, o resfriamento intermediário, ele quase vai ser sempre utilizado juntamente com uma regeneração. Por que ele vai ser utilizado juntamente com uma regeneração? Porque durante o resfriamento do compressor, né, a temperatura de saída ela é reduzida, né, e, consequentemente, a gente precisa adicionar mais energia, fornecer mais energia para atingir uma temperatura máxima do ciclo e economizar na quantidade de calor que entra. Ou, em outras palavras, como a gente reduziu esta temperatura para facilitar a compressão do fluido, para diminuir o volume específico, esta temperatura de saída, ela também foi diminuída. E para a gente compensar essa diminuição de temperatura, é importante adicionar esse regenerador, senão a gente vai consumir mais energia aqui na câmara de combustão. Então, normalmente, o resfriamento intermediário com múltiplos estágios do compressor, ele é otimizado se eu tiver um regenerador.
Do contrário, ele pode até piorar as condições, porque vai se ter aí um maior consumo de energia na câmara de combustão. Isso aí vai ficar mais claro aí nos exercícios. Agora vamos seguir a lógica do reaquecimento. A gente também precisa encontrar uma pressão intermediária ótima para o reaquecimento. Só que agora ele vai maximizar o trabalho da turbina. Antes a gente encontrou uma pressão que minimizava o trabalho do compressor. Agora a gente quer maximizar o trabalho da turbina. E a gente vai seguir o mesmo desenvolvimento dado para o resfriamento intermediário, só que assumindo agora para a turbina, com um reaquecimento entre os estágios da turbina. Seguindo a análise deste sistema contendo dois estágios, aonde a gente precisa encontrar então agora a pressão intermediária P7, que é igual a P8, o resultado vai ser semelhante ao do compressor, porém agora para os pontos da turbina. Ou seja, esta pressão intermediária ótima é dada pela raiz do produto do ponto de pressão 6 e o ponto de pressão 9. Ou, em outras palavras, né, se a gente levar isso aqui ao quadrado, a gente fica com uma razão da pressão 6 sobre pressão 7 e pressão 7 sobre pressão 9, que é igual a pressão 8 sobre pressão 9. Esta é a razão que maximiza, então, o trabalho da turbina. Agora vamos ver isso na prática, fazendo aí um exemplo 20.1. Um exemplo onde a gente vai aplicar a turbina a gás com reaquecimento e resfriamento intermediário. Nós não vamos ter ainda a regeneração. Um ciclo de turbina a gás ideal, com 2 estágios de compressão e 2 estágios de expansão, tem uma razão de pressão global igual a 8. O ar entra em cada estágio do compressor a 300 Kelvin e em cada estágio da turbina a 1300. Determine a razão de consumo de trabalho, né, o BWR, e a eficiência térmica desse ciclo de turbina a gás. Então eu quero saber o BWR. Para determinar o BWR eu preciso do trabalho do compressor. No caso, é um múltiplo estágio de compressão. E o trabalho da turbina, que também é um múltiplo estágio, né? No caso, 2 estágios aí, da turbina e 2 estágios do compressor. Eu tenho as temperaturas de entrada do compressor, que são 300 Kelvin, então a temperatura 1 é 300 e a temperatura 3 é 300. Tenho a razão de pressão global, igual a 8, então ele vai dentro de uma raiz, né? Ele vai dentro de uma raiz aqui, a relação é essa. A pressão que eu quero encontrar, no caso da turbina é um P7, e no caso do compressor é um P2. E eles vão estar, então, dentro de uma razão, de uma raiz, né, de 8. O ar entra em cada estágio do compressor a 300, como foi falado, em cada estágio da turbina a 1300. Então, eu tenho a temperatura máxima aqui. A entrada do primeiro estágio da turbina é 1300, no ponto 6. Ocorre o primeiro estágio de expansão, a temperatura cai, o reaquecimento promove novamente a temperatura ao ponto de 1300, igual ao ponto 6. Temperatura 6 e 8 são já definidas então, né? A gente pode determinar entalpias também para determinar a determinação dos trabalhos, tanto do compressor quanto da turbina. E vamos ver como é que foi feito o cálculo. Primeiro foi trabalhado então com a razão de pressão global. A razão de pressão global, né, igual a 8, que é dado dentro da raiz de 8, é 2,83, tanto para o compressor
quanto para a turbina. Nas entradas, a gente tem aqui temperatura 1 é igual a temperatura 3, ou entalpia 1 é igual a entalpia 3. E na turbina, temperatura 6 é igual a temperatura 8, e as entalpias 6 vão ser igual às entalpias 8. Nas saídas, temperatura 2 ela vai ser igual a temperatura 4. As entalpias, então, 2 e 4 são iguais. E temperatura 7 é igual a temperatura 9, e as entalpias 7 e 9 são iguais. O primeiro passo é fazer a análise, então, da determinação das entalpias que nós não temos, para depois calcularmos os trabalhos no compressor e na turbina. A gente pode encontrar as entalpias usando dados da tabela A17, lá do livro de termodinâmica do Cengel. Olhando então a tabela A17, a gente encontra a primeira entalpia que não foi determinada no problema, foi determinado a temperatura. O nosso fluido de trabalho é o ar, né? Então a temperatura de 300 Kelvin nos fornece uma entalpia de 300,19. Como é que a gente encontra tanto a temperatura 2 quanto a entalpia 2? A gente pode trabalhar aí com as definições de pressão reduzida e temperaturas reduzidas. No caso aqui, a gente vai trabalhar com as pressões reduzidas, ou seja, a razão P2 sobre P1 é igual a razão pressão reduzida 2 sobre pressão reduzida 1. Por quê? Porque a gente tem esses valores aqui tabelado de pressão reduzida, tá? E não de pressão total. A pressão reduzida 1, na temperatura de 300 Kelvin, ela é 1,386. Desta forma, a gente encontra a pressão reduzida 2, uma vez que a gente sabe a razão de pressão do ponto 2 e ponto 1, que é a raiz de 8, vezes a PR1 que nós acabamos de determinar. E aí encontramos uma pressão reduzida 2 de 3,92. O que a gente faz com este valor? A gente entra novamente na tabela para encontrar temperatura, que não é o caso, né? O nosso enfoque principal é a entalpia. Mas com a temperatura, a gente também encontra a entalpia do ponto 2. O ponto 2 é esse ponto aqui intermediário, na saída do primeiro estágio de compressão. E a mesma ideia, a gente segue agora para a determinação da entalpia na turbina. Lembrando que a gente tem aqui relações iguais, né? A entalpia 2, a gente já descobriu a entalpia 4. A entalpia 1, a gente já descobre a entalpia 3. Agora a gente vai descobrir as demais entalpias. Temperatura 6, que é a temperatura de entrada da turbina no primeiro estágio, é de 1300 Kelvin. Entrando na tabela A17, a gente encontra esta entalpia e esta PR. E aí a gente faz a mesma lógica. Para encontrar a PR7, que eu quero saber a entalpia 7, eu uso aqui a razão de pressão, P7 sobre P6, que é o inverso da raiz de 8, vezes o PR6, PR7, então, 117. E aí a gente entra na tabela e encontra a temperatura 7 e entalpia 7. E, por fim, a gente encontra todas as entalpias necessárias para o cálculo do compressor e da turbina. Para o cálculo do trabalho do compressor, a gente pode calcular o trabalho do compressor 1 e multiplicar por 2, uma vez que as razões de pressão são as mesmas, não é? Os estágios de compressão são os mesmos. Então, a gente calcula esse trabalho do compressor 1, que é dada pela diferença da entalpia 2 menos entalpia 1, e multiplica por 2.
Temos todas as informações de entalpias, né? E a gente chega então no trabalho do compressor de 208,24. E o da turbina segue a mesma lógica. A gente calcula o trabalho da turbina do primeiro estágio, que é igual ao trabalho da turbina no segundo estágio. Então, a gente multiplica por 2 o trabalho no primeiro estágio da turbina. O valor encontrado foi de 685,28. Desta forma, a gente encontra o trabalho líquido, que é a diferença do trabalho da turbina menos o do compressor. Valor este de 477,04 kJ por quilo. O BWR, vamos ver o que a gente queria encontrar, a razão de consumo de trabalho, o BWR. O BWR vai ser, então, a razão entre o trabalho do compressor e o trabalho da turbina. E a eficiência térmica, a gente precisa calcular a quantidade de energia que entra. Entra aonde? Entra neste ponto aqui, ó, 6 e 4. Nós precisamos encontrar, então, a entalpia a 6, se eu não me engano, nós já encontramos. A gente precisa encontrar, eu acho que a entalpia 4 também já encontramos. E precisamos também determinar a entalpia 8 e 7, que é provável que também já tenhamos encontrado. A quantidade de calor que entra, então, é dado por esta soma, né? A quantidade primária, que vai para o primeiro estágio da turbina, e do reaquecimento. É a soma das duas. O BWR encontrado foi de 30,4%, ou seja, de todo o trabalho gerado na turbina, se consome 30% para movimentar aí o compressor. Para calcular, então, a eficiência térmica, eu faço o somatório daquele calor primário e do calor do reaquecimento, que nada mais é do que a soma das diferenças das entalpias em cada uma das entradas. Entalpia 6 menos entalpia 4 mais entalpia 8 menos entalpia 7. Já tínhamos encontrado todas as entalpias, então bastou fazer a conta, e a quantidade total de calor foi de 1.334,30 kJ por quilo. Desta forma, o trabalho líquido sobre o calor que entra, a gente encontra a eficiência térmica, dada por 35,8%. O meu resultado final, então, de eficiência é esta, né, 35,8%, e o BWR foi de 30%, e conseguimos aí fechar o problema. A gente pode fazer uma comparação, né, dos resultados aí deste problema, considerando agora um sistema em um único estágio de compressão e um único estágio de expansão, ainda sem o sistema de regeneração, mantendo as mesmas condições aí do problema anterior, ou seja, eu tenho temperatura de entrada no compressor de 300 Kelvin, o processo é adiabático de compressão, porém não temos mais estágios, não temos 2 estágios de compressão, e a temperatura de entrada na turbina é 1.300. Nós estamos então na mesma faixa de temperatura de entrada e saída, né? Ou seja, temperatura mínima e máxima. E a turbina ela também não opera em múltiplo estágio, nós temos apenas um estágio de expansão na turbina. O que acontece então com estes resultados? A razão de pressão agora ela é 8, não é mais raiz de 8, porque eu não tenho mais aquela pressão intermediária. Fazendo o cálculo, né, que eu não vou fazer todo o cálculo detalhado, tá? Eu estimulo vocês a fazerem então este cálculo. A gente chega num novo valor de razão de consumo de trabalho e numa nova eficiência térmica. Se nós compararmos então com o resultado anterior, a razão de consumo de trabalho, ela aumentou, né? Antes, com múltiplo estágio, ela era de 30%. Agora, com apenas um estágio, ela é de 40%.
Ou seja, múltiplos estágios melhoram a razão de consumo de trabalho, como esperado, né? Aquele resfriamento intermediário ou aquele reaquecimento, ele diminui o consumo no compressor e aumenta o trabalho na turbina, fazendo então etapas de múltiplo estágio. E, consequentemente, eu diminuo a razão de consumo de trabalho. E agora o que acontece com a eficiência? A eficiência térmica com múltiplos estágios, ela diminui. Aqui ela está com 35,8%, né? 36% em múltiplo estágio. Em um único estágio, no compressor e na turbina, ela é maior, 42,6%. E isso está de acordo, porque eu fiz um resfriamento, né? Lá no problema anterior, eu fiz um resfriamento, eu diminuí então o patamar energético do fluido, consequentemente eu adicionei mais calor lá na câmara de combustão, e lá na turbina, no segundo estágio da turbina, eu precisei fazer um reaquecimento. Então eu gastei mais energia lá no reaquecimento. E, consequentemente, ele piora, lá no múltiplo estágio, piora a minha eficiência térmica, porque eu preciso adicionar mais calor. Aqui eu adicionei 851,62 kJ por quilo. Lá eu adiciono 1.334 kJ por quilo. Consequentemente, operações em múltiplo estágio, elas só vão ser viáveis se a gente colocar aí uma regeneração, para compensar então essas perdas energéticas no meu sistema. Desta forma, fica mais viável a operação em múltiplos estágios. Para a gente entender, então, vamos fazer um novo exemplo, agora o exemplo 20.2, que é uma turbina a gás com reaquecimento, com resfriamento intermediário e agora com a regeneração. Então, a gente vai determinar agora a eficiência térmica do ciclo de turbina a gás do exemplo anterior. Considerando agora, a única consideração que a gente vai fazer é a adição daquele regenerador. Este regenerador aqui, ó, considerando ele de máxima eficácia, ou seja, o Ezinho, né, igual a 1, né, o epsilon, né, igual a 1. Consequentemente, a gente tem esta economia de energia aqui, ó, a nossa energia que está entrando agora no sistema vai ser dado do ponto 6 ao ponto 5, a entalpia do ponto 6 e 5, e do ponto 8 e 7. Aqui não muda, mas na primeira entrada energética, a minha temperatura aqui do compressor, da saída, né, do segundo estágio do compressor, ela é aumentada para uma temperatura 5. E aí, então, a gente economiza energia e consome menos energia aqui na câmara de combustão. Vamos ver como é que fica, então, agora a quantidade de calor que foi adicionada, tendo agora, então, a parcela de regeneração. O nosso cálculo, então, de somatório de calor que entra continua sendo, né, o calor primário mais do reaquecimento, só que os meus intervalos agora são diferentes aqui pelo calor primário. Não é da entalpia 6 até a entalpia 4, é da entalpia 6 até a entalpia 5, até esse ponto 5. 5 porque eu tenho a máxima eficácia, ou seja, a entalpia 5 é igual a entalpia 7, que é igual a entalpia 9. E como é que fica então o novo valor? O novo valor de calor é de 685,28. Repare então a diferença com a regeneração, aonde se consumia 1.334,3 de energia.
Como é que fica então o nosso novo valor de eficiência térmica? Ele pula lá para 69%. Ele quase que dobra a eficiência térmica. E aí torna esse dispositivo em múltiplo estágio viável economicamente. O que a gente pode observar mais aí com relação aos resultados? Repare então que fazendo essa regeneração praticamente dobrou, né, a eficiência térmica. E se a gente seguisse aí com múltiplos estágios, não apenas 2 estágios no compressor e 2 estágios na turbina, o que a gente está fazendo? À medida que a gente aumenta esse número de estágios, a gente está aumentando a eficiência térmica e aproximando o ciclo de Brayton, né, com reaquecimento, resfriamento intermediário e regeneração, aquele ciclo ideal de Ericsson. Para quem não lembra desta aula do ciclo Ericsson, né, vou deixar disponível aqui no card. E, consequentemente, a nossa eficiência térmica ela vai se aproximar da eficiência térmica daqueles ciclos ideais, né? Do ciclo Ericsson, do ciclo de Carnot, que era dado pelaquela razão da temperatura mínima e temperatura máxima, que para esse problema a temperatura mínima é 300 Kelvin e a máxima é de 1300, chegando aí num valor aí de 76,9%. Então, cada vez que a gente aumenta aqui ó, os estágios, como é mostrado aqui no gráfico, onde a gente tem o primeiro estágio, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, N estágios, no compressor e na turbina, a gente está aumentando esta área aqui ó, de calor líquido, que na primeira lei da termodinâmica é igual ao trabalho líquido. E, consequentemente, a gente está melhorando esta relação aqui, ó, e chegando num valor de eficiência térmica próximo ao do ciclo Ericsson. Vamos fazer aí mais um exemplo para a gente entender, então, como é que é o efeito desta compressão, né, da compressão em mais de um estágio, né, em vários estágios, com aquele resfriamento intermediário. Exemplo 20.3, então, é o trabalho de compressão nos diversos tipos de processo, e a gente vai analisar também diferentes processos. Ar é comprimido em regime permanente por um compressor reversível de um estado de entrada de 100 kPa e 300 Kelvin, até uma pressão de saída de 900 kPa. Determine o trabalho do compressor por unidade de massa para, situação A, uma compressão isentrópica com K igual a 1,4. Uma compressão politrópica com N igual a 1,3. Uma compressão isotérmica, que a gente espera que seja o melhor resultado, né? E D, uma compressão ideal em 2 estágios com resfriamento intermediário com expoente politrópico 1,3. Então, na situação D, a gente vai dividir o compressor de um único estágio, né, em 2 estágios. E vamos comparar com relação aos demais, as demais situações aqui do problema. Bom, a gente tem um esquema do sistema, né, e o diagrama TS, onde a pressão de entrada é de 100 kPa e a temperatura é de 300. E a compressão final ocorre a 900 kPa. E aí eu tenho um trabalho no compressor. Fazendo a análise do ponto 1 de 100 kPa até 900, a gente tem então aqui o caminho isentrópico, com o K de 1,4, onde a área, que consequentemente vai ser o resultado do trabalho, né, é dado por toda esta figura aqui, ela vai ser, consequentemente, o que vai gerar o maior trabalho, né? O maior consumo no compressor. Para o politrópico, ele segue esta linha, ó. Então, ela pode ter aí um resfriamento, né, durante a compressão, ou seja, uma perda de energia
para o ambiente, que daí vai ser o mais comum, né? Que no processo isentrópico a gente não vai considerar a perda de energia para o ambiente. O compressor vai comprimir o fluido e ele vai comprimir de forma adiabática. Então, aquele aquecimento que ocorre durante a compressão não é radiado pelas paredes do compressor, porque ele está isolado. E, consequentemente, a temperatura vai ser maior, né, durante o estágio de compressão, e o meu volume ele vai estar aí competindo com o aumento da temperatura, né? E, consequentemente, eu vou gastar mais energia, então, para chegar no resultado final que eu quero, que é de uma pressão de 900 kPa. No politrópico, então, é um valor intermediário, tá? Porque ele tem um N aqui menor, né? 1,3. No isotérmico, é o menor de todos. Ele é esta linha aqui, ó, do 1 até a pressão de 900. E eu tenho só esta área aqui, ó. E o D é aquela compressão de dois estágios. Então, ele sai do ponto 1, vai até esta primeira etapa, né, o primeiro estágio, atingindo uma pressão intermediária que a gente vai descobrir, faz o resfriamento intermediário e um segundo estágio aí de compressão. Esta área aqui, ó, então não é contabilizada. A área que vai nos gerar aí o trabalho de compressão vai ser esta daqui, ó. E ela vai nos dar aí um resultado aí intermediário que a gente vai ver também. Vai dar um valor melhor do que o isentrópico e um valor melhor do que se fosse totalmente politrópico. Mas não vai dar um valor melhor do que o isotérmico. Vamos para os resultados, então. A letra A é a compressão isentrópica, com o K igual a 1,4. O trabalho do compressor, né, o resultado da integração, né, do processo isentrópico, é KRT1, K na menos 1, pressão 2 sobre pressão 1, K na menos 1 sobre K menos 1. O K a gente tem definido como 1,4, porque é isentrópico. O R é a constante do gás, a temperatura 1. E as pressões de saída e de entrada do compressor estão dadas aqui. O consumo, então, no compressor foi de 263,2 kJ por quilo. Na letra B é a compressão politrópica. Então, agora o meu N é igual a 1,3. O que muda na expressão desta para esta outra é o valor, né? Eu tenho um valor de 1,3 e antes eu tinha um valor de 1,4. Como resultado final, eu tenho um consumo no compressor menor do que no processo isentrópico. Na situação C, é a melhor de todas, o trabalho do compressor é dado então pela expressão RT-LN de P2 sobre P1. Isto aqui nós já deduzimos também em aulas anteriores, né? O resultado então deste cálculo é um trabalho, um consumo de 189,2. Então reparem a diferença que nós temos aqui, né? Considerando uma compressão isotérmica. E a situação D, então, é a nossa compressão em dois estágios com resfriamento intermediário. Primeiro, a gente precisa descobrir a pressão intermediária, a pressão X, que ela é dada pela raiz, né, da pressão 1 sobre a pressão 2. Voltando lá no problema, deixa eu voltar aqui, né, é esta ideia aqui, né, para o compressor, é este resultado aqui, né, que a gente está querendo descobrir uma pressão intermediária Px, que ela está entre a pressão de entrada no primeiro estágio de compressão e a pressão de saída no último estágio de compressão. E esta pressão intermediária foi de 300 kPa, uma vez que a pressão 1 era de 100 e a pressão 2 era de 900.
Fazendo então agora o cálculo do trabalho do compressor, novamente os estágios de compressão são iguais. Então a gente precisa apenas calcular o trabalho no primeiro estágio de compressão e multiplicar aí por 2, usando a expressão do trabalho de compressão elevado na N, né? Uma vez que a gente tem um N igual a 1,3. E a nossa pressão intermediária, ela é dada nesta expressão aqui, ó, não é mais a nossa pressão final, né? Pressão 2, é uma pressão intermediária. Com que valor a gente fica? 215,3. Então, ele é o segundo melhor valor depois da compressão isotérmica. Repare, então, que a gente está diminuindo o consumo no compressor. E conforme a gente aumenta os estágios de compressão, a gente atinge aí um valor máximo, o dado aí pela compressão como se fosse isotérmica. Então, o máximo que a gente consegue chegar é neste valor aqui, 189,2, aumentando os estágios no compressor. Bom, para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos fazer uma análise da razão de pressão. Ou seja, o que vai acontecer com o trabalho líquido quando a razão de pressão, por exemplo, ela é aumentada? Vamos analisar aqui no resultado deste gráfico de temperatura versus entropia, onde a gente vai ter os mesmos patamares de temperatura mínima e máxima, porém, 3 razões de pressão diferentes. A gente tem a razão de pressão 2, a razão de pressão 8,2 e a razão de pressão 15. O que dá para se perceber aqui nesses resultados? Que a razão de pressão de 8,2 é aquela que tem a maior área, ou seja, é a que tem o maior trabalho líquido. A razão de pressão 2, ela é inferior à razão de pressão de 8,2. E a razão de pressão 15, ela é inferior à razão de pressão de 8,2. Significa, então, que a gente atinge um máximo de trabalho líquido para uma razão de pressão definida. Há um certo ponto onde, inicialmente, a razão de pressão ela aumenta o trabalho líquido, atinge-se um máximo e depois a razão de pressão ela diminui o trabalho líquido com um aumento da razão de pressão. Como é que a gente pode descobrir, então, qual é a razão de pressão que maximiza o trabalho líquido? Vamos fazer uma análise do que é o nosso trabalho líquido. O trabalho líquido é uma diferença entre o trabalho da turbina menos o trabalho do compressor. Vamos substituir, então, o que são os trabalhos por Cp∆T. Substituindo por Cp∆T, a gente chega neste resultado final aqui, ó, dado por calor específico, temperatura e razão de pressão. O que a gente pode notar quando a razão de pressão ela é igual a 1? Quando a gente coloca a razão de pressão igual a 1, estes termos aqui e estes outros, eles são nulos e, consequentemente, o meu trabalho líquido vai ser 0. E como é que a gente define qual é a razão de pressão que vai nos fornecer aí um máximo de trabalho líquido? Se nós derivarmos o trabalho líquido com relação à razão de pressão e igualar a 0, a gente vai obter aí um máximo de trabalho líquido. Vamos fazer então a derivação dessa expressão. Para a gente facilitar a análise, a gente vai considerar este RP K na menos 1 sobre K como sendo aí um X, só para limpar um pouco mais a expressão. Então, substituindo o RP K na menos 1 sobre K por um X, a gente fica com esta nova expressão, que derivando ela e igualando a 0, a gente tem CpT3, a derivada de uma constante é 0, o x, que a gente vai derivar, né? Ele fica x na menos 2, menos CpT1, o x
se torna uma constante, 1, e a constante ela se torna 0. Consequentemente, resolvendo para x, a gente fica com x ao quadrado, né? Aqui o x ao quadrado é igual a t3 sobre t1. E o RP, que é o nosso x ao quadrado, né? Substituindo o x por RP, o RP é 2 elevado a 2, k na menos 1 sobre k. Se nós isolarmos o RP, então, dessa expressão, a gente chega, então, na razão de pressão, aonde se tem o máximo de trabalho possível. Descobrimos, então, a razão de pressão, tendo apenas a informação da temperatura máxima, da temperatura mínima e da constante K. E aí a gente determina, então, qual é este RP máximo que vai atingir aí um máximo de trabalho líquido. E é interessante a gente relembrar, né, que este resultado aqui da razão de pressão que fornece o máximo de trabalho é o mesmo resultado quando a gente igualou a eficiência do ciclo Brayton simples com a eficiência do ciclo Brayton com regeneração. Quando a gente fez essa igualdade, a gente encontrou esta mesma razão de pressão. Certo, gente? Bom, o que a gente tinha para ver aí na aula de hoje a respeito do ciclo Brayton era isto. A gente finaliza então com toda a análise do ciclo Brayton e na próxima aula a gente já começa a trabalhar com os ciclos de potência a vapor. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima aula.